No dia 14 de fevereiro de 2020, os moradores de Hollywood, em Los Angeles, aproveitavam as últimas horas do Dia dos Namorados, ou ao menos alguns deles. Em seus 20 anos de idade, Michael Herman não tinha planos para aquela noite. Ele estava sozinho em sua residência que ficava em Mount Drive. Aproximadamente às 21 horas, Michael resolveu subir as escadas e se preparar para dormir. Seus olhos já estavam se fechando quando um barulho no andar de baixo o despertou. O som parecia vir de um prato se estraçalhando no chão. Michael saltou da cama, mas se acalmou logo em seguida. Ele dividia a casa com uma mulher de nome Amy Harwick. Michael e Amy eram apenas amigos e compartilhavam uma espécie de república. A moça tinha planos para aquela noite, mas eventualmente voltaria para casa. Michael atribuiu o prato quebrando a Amy, acreditando que ela tivesse retornado mais cedo do que esperado para casa. Convencido de que estava em segurança, ele voltou a dormir. Aproximadamente 3 horas depois, seu sono foi interrompido por um novo barulho. Desta vez, não eram louças se partindo. Eram gritos desesperados que corriam pela casa. Os pedidos de socorro invadiram o quarto de Michael e o puxaram da cama. Em pé, mas ainda dentro do quarto, ele ouviu o som de algo pesado se chocando repetidas vezes contra o chão, como se fosse um corpo. O desespero tomou conta de Michael, que procurou pelo celular em meio à escuridão, mas não o encontrou. Seus pés estavam pregados pelo medo e ele não era capaz de se mover. Pelos gritos, era óbvio que Amy estava em perigo. Com medo de encontrar o agressor, mas certo de que precisava fazer algo, ele deu alguns passos para fora do quarto e começou a gritar em meio à escuridão, como tentativa de assustar o invasor e interromper o ataque. Seus gritos encheram os cômodos, mas foram completamente ignorados. A agressão continuou como se ele não existisse. Ainda em pânico, Michael correu para fora de casa e pediu por ajuda. Ele deixou a residência pela porta de trás, escalou uma pequena elevação e pulou a cerca para chegar à porta do vizinho. A câmera de vigilância capturou esse momento no qual Michael batia na porta do homem, mas infelizmente não teve resposta. Não havia ninguém em casa naquele momento. Ele não conseguiu ajuda e atravessou a rua. Michael bateu na porta do segundo vizinho que também não estava em casa. Antes de chegar à terceira porta, ele encontrou uma pessoa na rua. Michael implorou por ajuda e a ligação foi feita para a polícia a 1h11 da manhã. O agente notificou uma viatura próxima e orientou para que Michael e essa outra pessoa ficassem em segurança e distante do local até a chegada da polícia. Não demorou até que a rua fosse tomada por homens de colete e viaturas. Explorando o exterior da propriedade, os policiais encontraram Amy Harwick caída no chão. Olhando para cima, eles notaram uma varanda. Aquela era uma queda de aproximadamente 6 metros, e muito provavelmente Amy tinha sido lançada de lá de cima. A mulher exibia ferimentos graves e fortes marcas no pescoço, apontando para estrangulamento. Ela começou a se mover, mas a esperança foi substituída por desespero. Amy começou a convulsionar e foi imediatamente transportada para a ambulância. Ela sofreu fratura na pelvis e exibia danos graves no fígado e cérebro. Infelizmente, ela não conseguiu suportar os ferimentos. Aos 38 anos de idade, Amy Harwick faleceu no hospital 3 horas depois. A perícia tinha uma casa inteira para verificar entre portas quebradas e seringas. Uma das câmeras da residência registrou uma figura aparentemente masculina tentando bloquear a visão das câmeras com as mãos. Essas imagens seriam importantes para solucionar o caso. Explorando a lista de suspeitos, a investigação encontrou um vídeo publicado por um desses sujeitos. E a mensagem é no mínimo estranha. Okay, Game of Thrones, first season. The brother and the sister are up in the castle, and then the kid sees him through the window, and the brother has to go and throw the kid off and to kill him. And even though it's evil, I feel kind of bad for the brother because even though he doesn't want to do it, his sister insisted. A referência feita neste vídeo é a série Game of Thrones. Os irmãos citados são Jaime e Cersei Lannister. Eles mantinham relações íntimas e foi daí que o sujeito tirou o trocadilho com a palavra em si e insistiu. Algo que provavelmente ele viu na internet e está apenas reproduzindo. Na série, os irmãos foram vistos por Brandon Stark. O garoto então é atirado pela janela e cai de uma torre. Isoladamente, esse vídeo não significa muita coisa, mas o fato de Amy ter sido lançada pela sacada chamou a atenção dos detetives. Esse homem ocupou a primeira posição da lista de suspeitos, mas antes de aprender mais sobre ele, precisamos primeiro entender quem era a vítima e como eles se conheceram. Amy Nicole Harwick nasceu em 20 de maio de 1981. Ela foi adotada ainda pequena e passou a maior parte de sua infância em Lansdale, na Pensilvânia. Amy cresceu em um lar bastante saudável e recebeu todo o suporte dos pais,
Ela se graduou no ensino médio em 99, casou com um músico em 2001 e se divorciou em 2004. As ambições de Amy não cabiam em sua cidade natal e a levaram para Los Angeles. Ela começou trabalhando como personal trainer e usava o apelido Amy Nicole. A jovem teve certo sucesso na área e chegou a gravar um DVD demonstrando métodos de treino. Para completar a renda, Amy realizou uma série de diferentes trabalhos paralelos. Entre eles, a jovem atuou como bartender, dançarina e modelo. Usando a própria imagem como produto, não demorou até que Amy recebesse uma proposta para a criação de conteúdo adulto. E ela aceitou. Usando o apelido Nicolette Novak, Amy posou para a revista Playboy. Entretanto, diferente de outras mulheres, ela não via o sucesso da Playboy como linha de chegada, mas como ponto de partida. Amy usou cada um daqueles trabalhos como degrau para conseguir chegar aonde queria. Ela sempre foi apaixonada por explorar e entender a mente humana. O dinheiro que conseguiu com seus trabalhos colocou seu nome em mais um diploma, agora sobre o estudo da sexualidade humana. Ela passou a trabalhar como terapeuta especializada em aconselhamento sexual para casais. Muito carismática e inteligente, Amy construiu uma bela carreira. O sucesso a levou a diferentes programas de TV e podcasts. Ela chegou a criar seu próprio canal no YouTube, onde compartilhava um pouco de seu conhecimento. Em seus vídeos, ela abordava temas como ansiedade, depressão e como cuidar de si mesmo pode ajudar a resolver ou melhorar a sua situação. Em 2014, ela publicou um livro de título A Nova Bíblia do para Mulheres. No ano seguinte, ela participou de um documentário chamado Viciado em Sexting. Esse termo se refere à prática de enviar e receber mensagens explícitas de teor adulto. Amy usou a Playboy como um trampolim que a lançou para o mundo. Ela ficou conhecida mundialmente e foi convidada para uma série de eventos e festas. Longe do trabalho, Amy era muito próxima de sua família. Ela retribuiu todo o amor que recebeu dos pais, os ajudava sempre que necessário e nunca faltava o evento familiar que mais adorava, o que chamavam de Cookie Baking Day, um dia no qual Amy passava horas fazendo biscoitos e se divertindo com a família. Ela foi descrita como uma mulher muito esforçada, inteligente e simpática. Um dos colaterais da fama é a atração de atenção, seja ela genuína ou não. Dos 20 aos 30 anos, Amy passou por uma série de relacionamentos. Foi em um desses namoros que ela conheceu Gareth Pursehouse. É bastante comum que pessoas de Hollywood se relacionem com outras pessoas de Hollywood, tanto pelo acesso como pelo estilo de vida. Gareth era engenheiro de software por formação, mas também atuava como fotógrafo em eventos de celebridades, conhecidos como eventos de tapete vermelho. Isso lhe concedia acesso a muitas pessoas influentes e famosas. Foi assim que ele conheceu Amy. 3 anos mais velho, ele não era famoso. Entretanto, acessava lugares e pessoas que eram. Em 2010, eles se conheceram por um amigo em comum durante um evento. Segundo esse amigo, Amy descreveu Gareth como alguém charmoso, extrovertido e um pouco atrapalhado. Eles se sentiram atraídos um pelo outro e começaram a namorar. O relacionamento progrediu bem durante aquele ano, mas em 2011 as coisas começaram a mudar. De acordo com os amigos de Amy, Gareth era um sujeito possessivo e controlador que abusava emocionalmente das pessoas. Esse comportamento gerou brigas entre o casal pelos mais diversos motivos. O ciúme era o principal deles. Amy era uma mulher bonita que já tinha aparecido na Playboy e estava em constante evidência. Era esperado que ela recebesse atenção de outros homens, principalmente via redes sociais. Apesar de não existirem evidências de que ela tenha sido infiel com Gareth, o simples pensamento de isso ser possível fazia com que ele iniciasse uma discussão. As agressões verbais evoluíram para agressões físicas, e Amy se viu com o pescoço entre os dedos de Gareth mais de uma vez. Em certa ocasião, os amigos de Amy presenciaram o homem jogar a mulher no chão e desferir um soco em seu rosto. Em outra vez, Gareth lançou Amy para fora de um veículo em movimento. O carro estava em baixa velocidade e os ferimentos foram leves. Gareth não parou para prestar socorro e Amy precisou caminhar sozinha para o hospital à noite. Aquele foi o máximo que ela conseguiu suportar. Ela percebeu que não poderia mais manter alguém assim em sua vida e encerrou o relacionamento em 2011. O namoro tinha terminado para Amy, não para Gareth. Extremamente controlador e possessivo, ele jamais permitiria que a mulher seguisse sua vida. Incapaz de receber um não como resposta, ele continuou tentando ocupar a vida de Amy. Ela precisou ir até a polícia e solicitar uma ordem de restrição para impedir a aproximação de Gareth, mas por algum motivo ela falhou em aparecer na audiência e a ordem foi cancelada. A perseguição de Gareth continuou durante os próximos meses e a vida de Amy virou um inferno. Ligações e mensagens não eram suficientes para o homem que começou a seguir a moça fisicamente. Em março de 2012, ela solicitou novamente uma ordem de restrição. O processo foi até o fim dessa vez e a ordem foi emitida. Legalmente,
Gareth estava impedido de entrar em contato ou se aproximar de Amy. O juiz estabeleceu que ele ficasse a no mínimo 900 metros de distância da mulher, durante os próximos 3 anos. Esse seria o tempo necessário para que Amy conseguisse respirar e seguir sua vida, enquanto Gareth tinha a oportunidade de pensar melhor em suas ações e concentrar seus recursos em outro objetivo. No depoimento de Amy colhido durante a solicitação de ordem de restrição, ela citou alguns dos eventos que a levaram a tomar aquela decisão. Gareth invadiu sua casa incontáveis vezes. Ele quebrava objetos, danificava portas e janelas e deixava ameaças por escrito, via carta e aplicativo de mensagem. Certo dia, Amy chegou em casa para encontrar rosas pregadas em sua porta. Em outro dia, ela saiu para encontrar Gareth tocando música romântica ao lado de fora. Chegou ao ponto dos amigos de Amy receberem ameaças via e-mail. Gareth estava completamente obcecado por Amy, e já não se importava mais se suas atitudes eram criminosas ou não. Ela era a única coisa que ocupava seus pensamentos. E, infelizmente, um simples papel assinado não seria o suficiente para pará-lo. Inicialmente, Gareth pareceu respeitar a ordem de restrição, e Amy conseguiu respirar. Ela se viu livre do ex-obsessivo durante os próximos anos, e encontrou um novo parceiro, o comediante Drew Curry, de 58 anos de idade. Apesar de ser 23 anos mais velho do que Amy, a conexão entre os dois foi instantânea. Em poucas semanas eles fizeram a primeira viagem juntos para a Disney. Meses depois já estavam noivos. O relacionamento retrocedeu e chegou ao fim em 2018. Em sua vida profissional, por outro lado, o sucesso era constante. Amy conseguia cada vez mais público e passou a realizar doações para uma organização que prestava suporte gratuito para pessoas que atuavam na indústria do entretenimento adulto. O término entre Amy e Drew aconteceu de maneira amigável, e eles até interagiam eventualmente. Já fazia 10 anos que ela não ouvia mais falar de Gareth, e a ordem de restrição já tinha terminado em 2015. Desde então, alguns eventos misteriosos aconteceram. O primeiro deles foi logo após a ordem terminar. Amy voltou para casa e percebeu algo de errado. Alguns objetos estavam fora do lugar, e o seu computador estava sem nenhum arquivo, como se tivesse sido formatado. Parecia que alguém tinha invadido o local, vasculhado o computador e formatado como tentativa de apagar os rastros. Hoje, sabemos que quem fez isso foi Gareth. Mesmo à distância, ele continuou perseguindo Amy em suas redes sociais e verificando cada passo que podia. Ele fez isso por mais de 10 anos, tempo suficiente para fazer mais de 2 faculdades. O mundo das celebridades é pequeno e as pessoas de Hollywood costumam se esbarrar mesmo sem planejamento. Gareth continuava atuando como fotógrafo em eventos importantes, e era questão de tempo até que visse Amy novamente em suas lentes. Isso aconteceu em 2020, durante uma premiação. O evento era o XBiz Awards. Ele agrupou os principais nomes do entretenimento adulto, e Amy estava lá. Não por atuações em filmes, mas pelo suporte e trabalho que prestava. Ela estava sorridente e feliz, até perceber que um dos homens por trás das câmeras era Gareth. Amy congelou ao notá-lo, mas pouco pôde fazer. A ordem de restrição já não existia mais e ambos estavam ali a trabalho. Assim que Gareth viu Amy, ele largou a câmera e correu em sua direção. Tremendo de raiva, ele começou a chorar dizendo que a mulher tinha destruído sua vida, que era hipócrita e que tinha pisado em seu coração. Ele continuou recitando mensagens de voz que tinha enviado há 8 anos atrás, enquanto Amy permanecia paralisada sem saber o que fazer. Os amigos da mulher assistiram isso de perto e se aproximaram quando Gareth começou a ficar mais agitado. Ele precisou ser arrastado para longe e outro profissional assumiu sua câmera. Amy foi capaz de disfarçar o medo com um sorriso que ficou em seu rosto pelo resto da festa. Já ao fim do evento, Gareth conseguiu encontrar Amy novamente. Apesar de a conversa conter menos choros e gritos desta vez, a tensão ainda estava lá. Amy ignorou as ofensas e sorriu. Mesmo sabendo que não era culpada, ela pediu desculpas e disse que ainda que não fossem mais amigos, eles não precisavam ser inimigos. Ela fez o que pôde para tentar encerrar de vez aquela insanidade. Já sem nenhuma vontade de socializar, Amy deixou o evento e voltou para casa. Ela abriu seu laptop e enviou um e-mail para si mesma, quase como se fosse um diário. O e-mail foi enviado às 3h09 da manhã do dia 17 de janeiro de 2020. Nessa mensagem, ela diz que se sentiu com medo naquela noite. Ela relata ter encontrado Gareth e como tentou ignorá-lo. No dia seguinte, Amy recebeu uma mensagem desse homem. Ele dizia que as coisas entre eles ainda não tinham terminado e pediu para que se encontrassem novamente. Amy respondeu de maneira muito educada, dizendo que foi muito bom terem se encontrado na noite anterior. Ela diz que entende que ele ainda tenha coisas para dizer e processar, mas acredita que já foi o suficiente de interação entre eles. Ela se desculpa mais uma vez pelos danos que possa ter causado
Diz que o passado foi muito ruim para ambos e acha melhor que o espaço entre eles seja mantido. Amy termina dizendo que isso pode ser feito de maneira civilizada e respeitosa, e que eles podem seguir cada um com suas vidas. A resposta de Gareth foi curta. Ele diz que ficar sem ela é o seu pesadelo e também que já esperava por isso. Essa não foi nem de perto a última mensagem enviada por Gareth. Os próximos dias serviram para encher todas as redes sociais de Amy com mensagens privadas desse homem. A mulher bloqueou os contatos e até trocou o próprio número, mas sem sucesso. Ele sempre conseguia descobrir um número novo ou tinha uma nova conta criada para entrar em contato. Todas essas mensagens foram ignoradas e Amy começou a ficar novamente com medo. Gareth continuou conversando sozinho e enviou uma dezena de áudios chorando e implorando para que Amy aceitasse se encontrar com ele mais uma vez. Aquele encontro por acaso no evento tirou o homem das sombras e ele não pararia mais. O medo fez com que Amy trocasse as fechaduras de suas portas, adicionasse travas nas janelas e colocou um spray de pimenta em sua bolsa. 3 semanas se passaram e Gareth permaneceu em silêncio. Ao contrário do que Amy esperava, ele não estava em processo de superação. Ele estava criando um plano de vingança. E quando o dia dos namorados chegou, Gareth colocou esse plano em ação. No dia 14 de fevereiro de 2020, ele viajou cerca de 82 quilômetros de sua casa até a casa de Amy. Ele estacionou na parte de trás da propriedade e aguardou. A mulher tinha o dia todo planejado. Pela manhã ela fez uma trilha e depois almoçou com sua amiga Cleo. Às 19 horas, Amy e um grande grupo de amigas se encontraram no Globe Theatre, onde assistiram uma série de apresentações ao vivo. Naquela noite, Amy foi vista usando o colar que aparece nesta foto. Ele será uma evidência importante no futuro. Às 20 horas e 51 minutos, Gareth deu início ao processo de invasão. Ele passou por uma das câmeras e tentou desativá-la, mas sem sucesso. No minuto seguinte, ele foi capturado por uma segunda câmera e tentou novamente desativá-la. Alguns minutos depois, Michael Herman acordou no segundo andar, com o barulho de algo quebrando. Isso aconteceu quando Gareth conseguiu acesso à residência. Aquele som não era um prato, mas o vidro da porta de trás. Gareth arrombou a porta dupla e caminhou pela casa. Ele então subiu as escadas e chegou ao quarto de Amy. Como estava sempre perseguindo a mulher online, ele sabia que ela não estaria em casa naquele momento. Gareth se escondeu no quarto e aguardou pela chegada da mulher. Aproximadamente às 22 horas, Amy e suas amigas pararam em um estabelecimento chamado The Nomad. O grupo consumiu chá e alguns biscoitos. Elas permaneceram lá até pouco após a meia-noite. À 1h da manhã, Amy estacionou à frente de casa. A porta que foi arrombada por Gareth era da parte de trás da casa, e Amy não percebeu. Ela abriu a porta principal e subiu as escadas, sem saber que o fazia pela última vez. Assim que passou pela porta, Amy foi covardemente atacada por Gareth. Sua vida girava em torno dessa mulher, e ele estava decidido de que se ela não fosse dele, não seria de mais ninguém. O som do corpo de Amy sendo arremessado contra o chão acordou Michael, que não conseguiu encontrar o celular. Ele gritou para tentar interromper a agressão, mas não foi capaz. Gareth continuou lançando Amy pelo ambiente e, em certo momento, passou a estrangular a mulher. Por fim, ele a arrastou até a varanda e lançou seu corpo para baixo. Enquanto Michael tentava conseguir ajuda, Gareth fugiu. Amy foi encaminhada ao hospital ainda com vida, mas não suportou os ferimentos e faleceu horas depois. Seus itens, como bolsa e acessórios, foram encontrados espalhados pelo chão do quarto. Provavelmente caíram durante o início da agressão. Peças de roupa foram arrancadas à força e lançadas para o lado, fosse isso proposital ou resultado de agarrões e puxões. O colar que Amy estava usando no dia também foi encontrado jogado no quarto. Por fim, algo muito estranho foi encontrado na varanda de onde Amy caiu. Uma seringa. Aquele era um item que não combinava com a cena e parecia totalmente fora de lugar. E aqui também podemos ver um pedaço do colar de Amy. Inicialmente, acreditou-se que a substância ali seria heroína. Entretanto, o laboratório revelou que, na verdade, a seringa continha uma dose letal de nicotina líquida. Essa foi uma evidência estranha de ser encontrada. Amy não fazia uso de entorpecentes, não fumava e não fazia consumo de álcool. Crimes como o que Gareth cometeu geralmente acontecem por força física, lâminas e proximidade, uma vez que a motivação é vingança ou inveja. Além disso, o assassinato por envenenamento é mais comum para mulheres. É possível que o criminoso tenha levado a seringa como plano B ou para tentar forjar uma cena. De qualquer forma, o item não foi utilizado. A polícia colheu depoimentos, aprendeu sobre o passado de Amy e já tinha seu principal suspeito. 2 viaturas chegaram à casa de Gareth. Ele foi algemado e preso. Como padrão, ele foi fotografado momentos depois. Essas marcas em seu corpo chamaram a atenção da polícia e parecem resultado de uma briga, possivelmente com a vítima.
O celular de Gareth também foi recolhido e levado para análise. As mensagens enviadas para Amy foram encontradas, bem como os áudios. Na residência de Gareth, a perícia encontrou uma seringa vazia, bastante semelhante à encontrada na cena do crime. Mas essa não é a pior parte. Gareth estava namorando, ou ao menos saindo com outra mulher. Ela prestou depoimento durante o processo. Gareth cancelou o encontro que tinha marcado com essa moça no dia do homicídio. Quando ela o encontrou no dia seguinte, notou que seu rosto, pescoço e braços continham arranhões, provavelmente causados pela luta com Amy. Gareth era o único sem um álibi e com motivações para o ataque. Michael Herman chegou a ser cogitado como suspeito, uma vez que tinha acesso ao local. Entretanto, não tinha motivação. Ele foi rapidamente descartado pela polícia durante o interrogatório. Mesmo diante de tudo isso, Gareth negou seu envolvimento com a morte de Amy. Ele declarou-se inocente e, portanto, estendeu o processo. Como a acusação era grave, ele respondeu em restrição de liberdade. O trecho que você verá a seguir é de uma conversa entre Gareth e dois amigos. Essa interação aconteceu com o criminoso já na prisão. A câmera mostra apenas os amigos, mas é possível ouvir a voz de Gareth. There's nothing I want anyways. I'm gonna eat more. I don't need that. I got my six-pack back. That took about a week. So, I mean, if you want to go to jail, if you want to get fit, maybe do that. Are you trying to sell your shit? What are you trying to do? Move it down there? Get a U-Haul down there? What? Well, yeah, a combo. So, one thing is, obviously, my name is a big thing right now. So, if you could sell stuff as mine to, like, weird collectors, you should be able to get more money for it. You know that's a real thing? You know that's a real thing? Yeah. And same thing with my car. My car isn't paid off, so hopefully I can sell that for more than it's worth. They're the same thing. And yeah, so whatever my brother wants to have, he can have, and whatever he doesn't want, it needs to get sold, so he doesn't have to move it if possible. And yeah, hopefully try to do that. I also told he probably won't do it. I told him to get all the 6,000 jokes I've written from my Google Docs. I told him to get them and then turn them into a book and sell it online as my book jokes, because I don't make money. Entrar em forma, valorizar os próprios objetos através de homicídio e vender um e-book de piadas como essa. His sister incested. Não deveriam ser a prioridade de alguém inocente. Se ele de fato não tivesse cometido um homicídio, estaria mais preocupado em provar sua inocência. Gareth parece quase feliz e orgulhoso em ver seu nome associado à morte de alguém que dizia amar. Além de aparentemente ter mentido sobre o abdômen trincado, Gareth continuou com sua declaração de inocência. Sua equipe de defesa montou um cenário onde Amy caiu sozinha da sacada. Eles tentaram transformar o homicídio em acidente, mas os ferimentos eram muitos para que alguém acreditasse. O caso era muito forte contra ele. O volume de mensagens trocadas contendo ameaças, a expressão de medo documentada por Amy em seus e-mails, a agressividade presenciada por amigos, o comportamento estranho de Gareth após o homicídio, as marcas em seu corpo, a seringa em sua casa que era semelhante à encontrada na cena do crime e as marcas de estrangulamento manual no pescoço da vítima. Sangue encontrado no chão da casa também pertenciam a Gareth, e ele não conseguiu explicar como o sangue foi parar lá. O único objetivo da defesa após ver o resultado do sangue foi trazer para crime passional e distanciar seu cliente do planejamento. Ele optou por não realizar comentários durante o julgamento. No dia 29 de setembro de 2023, Gareth Pursehouse foi condenado culpado por homicídio em primeiro grau e invasão de propriedade privada. Ficou entendido que o ataque foi premeditado. No dia 6 de dezembro, Gareth foi sentenciado à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. Aos 38 anos de idade, Amy Harwick deixou para trás uma família completamente destruída. Inteligente, ela foi capaz de construir uma carreira que a levou para além da criação de conteúdo adulto. Ela atuava nos bastidores e foi capaz de ajudar milhares de pessoas através de suas redes sociais e doações. Ela salvou casamentos com suas terapias e prestou suporte para pessoas que não sabiam lidar com as consequências de trocar o corpo por dinheiro. Ela foi muito além das páginas da Playboy e apresentou um controle emocional muito alto em suas mensagens, mesmo diante de um comportamento tão negativo. Ela tentou ser adulta e seguir em frente, mas infelizmente sua vida foi ceifada por um homem que a perseguiu por mais de 10 anos. Sem conseguir ouvir um não como resposta, ele vai descobrir que foi trancado em um local com outros como ele que também não conseguem. Hoje, aos 47 anos de idade, Gareth Pursehouse encontra-se encarcerado na prisão estadual Wasco, uma unidade de segurança média no condado de Kern, na Califórnia, onde deve permanecer pelo resto de sua vida.